Hoje nós vamos conversar com o Francisco Bento dos Santos, proprietário da vinícola Quinta do Monte Douro. Francisco, obrigado pelo seu tempo. Eu sei que sua agenda está apertada, por você conseguir esse tempinho para a gente. Obrigadão. Maior prazer. Bom, Francisco, é uma propriedade antiga que data do século XVIII, que tem muita história, que sua família adquiriu no final da década de 1980. Como que foi essa nova fase da propriedade? Como é que foi essa construção da identidade da Quinta do Monte Douro? Olá a toda a gente que nos está ouvindo e vendo. A maravilha da tecnologia que a gente está em São Paulo, mas tem aqui o vinhedo do Monte Douro bem próximo de nós. E assim fica mais fácil falar do vinhedo e da história. Bom, a vinícola, a propriedade é de facto conhecida desde sempre. Foi propriedade do Visconde Chanceleiros. O Visconde Chanceleiros, ele era ministro do reino e um grande viticultor, um viticultor de renome a nível mundial à época, muito conhecido pelo seu trabalho na luta contra a filoxera. O meu pai, ele é engenheiro químico, como eu. Enfim, eu especializei mais em biotecnologia. Mas o meu pai é engenheiro químico e trabalhou toda a vida como trader de metais no brokerage. E ele, como trader, comprou e vendeu navios inteiros de cobre, de prata, de chumbo. Trabalhou com commodities e tinha tinha e tem um grande amigo judeu que o iniciou no trading, que lhe falava que a commodity mais escassa do mundo era a terra. E os judeus têm um pouquinho isso, não é? A questão da terra. E então, quando ele teve uma oportunidade, aqui não se vê nesta foto, mas a aldeia da minha avó, onde o meu pai sempre passou as férias do verão, porque ele nasceu e foi criado em Lisboa, fica bem do lado aqui da Quinta do Monte Douro. Portanto, ele desde criança que passava e que conhecia a Quinta, e ele quando teve essa oportunidade, já na sua carreira profissional bem conseguida, quis fazer esse investimento em terra. Hoje a gente pode imaginar um investimento imobiliário, não é? Um AP aqui na Paulista. Pensar nessa lógica, investimento imobiliário. Mas aqui não é na construção, mas sim em terra. Na época, sem pensar em qualquer projeto vitivinícola. Depois, curiosamente, vieram, portanto, isso em 87, como você falou. Depois, curiosamente, apareceram uns caras israelitas com uma ideia de um projeto que lhe apareceram por causa da ligação dele no trading, que lhe apareceram com um projeto de produzir frutas e legumes fora da época, fora de Israel, para depois poder levar para Israel. E ele, na altura, falou, bom, isso não é o meu negócio, eu percebo de chumbo e de cobre e de prata, não de agricultura. Mas, enfim, se quiserem experimentar, brincar, eu por acaso tenho uma propriedade, uma pequena propriedade aqui perto de Lisboa, podem, se quiserem usar esse espaço, porque não? Os caras mandaram vir professores da Universidade de Agronomia de Jerusalém, fizeram um estudo altamente técnico e bem feito. Não havia dados climatéricos em Portugal para saber o clima da região nos últimos 50 anos, mas enfim, eles fizeram esse estudo e depois, da mesma maneira que apareceram sem saber muito bem como, também desapareceram sem saber muito bem como. Mas ele ficou com um estudo nas mãos sobre solo e clima, que por curiosidade desenvolveu. Ele sempre foi um grande apaixonado por vinhos e por gastronomia, e então desenvolveu um pouco esse estudo e percebeu que tínhamos aqui no Monte Douro um terroir, já com os registros históricos do tempo dos Viscondes Chanceleiros, desde o final do século XIX, mas desde o século XVII, com esses registros históricos, com o desenvolvimento desses estudos, entender que a gente tinha aqui na Quinta do Monte Douro condições privilegiadas, um local privilegiado para a produção de bom vinho, mas ainda mais longe, semelhanças com o Vale do Rhône. Uma delas, e é curioso estarmos aqui nesta sala,
que é o vento. A gente, a freguesia em português aqui no Brasil, eu acho que se fala distrito. Sim. Já usamos freguesia, mas é distrito, não é? Portanto, a gente está no distrito da Ventosa, porque venta muito. É um vento que vem do Atlântico direto e venta muito. E é muito, muito parecido o seu efeito com o Mistral nas Côtes-du-Rhône. Bom, e nem por acaso o nosso cliente mais antigo é a Mistral aqui no Brasil, a importadora. A gente não tem um nome tão bonito como o Mistral, um nome francês, mas tem o vento da nossa ventosa que vem do Atlântico, traz esse frescor atlântico e que tem essas semelhanças com as Côtes-du-Rhône. É claro que quando nós estudamos e temos teoria, vale o que vale, pode nem sempre dar certo, mas motivou o meu pai, como apenas um hobby, de plantar Syrah, uma pequena parcela de Syrah, na altura a vinha da Nora. A primeira foi Syrah, então? Foi Syrah. 2 hectares apenas da vinha da Nora com Syrah. Um hobby. Ele se aconselhou com grandes amigos produtores, enquanto cliente, enquanto apaixonado de nada, enquanto do lado de cá. E vou revelar uma coisa para você, é muito mais interessante estar do lado do consumidor e do apreciador do que do lado do produtor. Eu imagino. E ele se identifica sempre como um enófilo, um grande apaixonado por vinhos, e ele continua a não se ver como quem produz, porque quem produz tem um trabalho muito chato. Todo mundo sabe, o Michael Broadbent, que foi o diretor da Christie's durante muitos anos, dizia: a única diferença no mundo do vinho entre os amadores e os profissionais é que os amadores degustam o vinho para lhe encontrar as qualidades e os profissionais degustam o vinho para lhe encontrar os defeitos. Portanto, nós como produtores, e você como jornalista e crítico, nós provamos os vinhos para lhe encontrar os defeitos, faz parte da nossa profissão. E isso não tem graça nenhuma. É muito mais interessante ser consumidor e estar apaixonado e provar os vinhos para lhe encontrar as qualidades. E o que todo mundo quer ser quando é amador é que quer virar profissional. Quer dar nota para os vinhos, classificar, analisar. Pô, aproveita, degusta, viva a vida. Não, mas a gente encontra muita coisa boa também, né? Quando avalia. Claro. Mas estar a provar, desde manhã cedo, provar não sei quantos vinhos, tomar notas de tudo, isso não tem graça nenhuma. Faz parte, é importante. Mas o que tem graça é a gente sentar à mesa e depois degustar o vinho. Não é a parte técnica. Mas enfim, fechando aqui o parênteses, ele então plantou esses primeiros 2 hectares, se aconselhou com grandes amigos, como falei, o Michel Chapoutier, o Guy Gall, o Chave, todos deram uma força para ele, e como um hobby decidiu fazer tudo by the book, ou seja, o melhor possível, comprar muito boas barricas, rendimentos de produção muito baixos, que era uma coisa na altura em Portugal. Ninguém falava em podas muito severas e mondas de caixa para reduzir a produção e aumentar a concentração das uvas, dos sabores. Esperar muitos anos desde a plantação até à primeira safra, enfim, fazer tudo by the book, mas como quando você tem um hobby, tenta fazer correto, mas não pensa que vai ter um sucesso. Ora, o primeiro vinho, o Quinta do Monteiro Reserva, não era esse rótulo à época, foi classificado pela Crítica Nacional como o melhor vinho português feito com uma uva estrangeira e pela Crítica Internacional como o melhor Syrah de toda a Península Ibérica. É claro que isso hoje dava uma postação assim no Instagram com emojis a fazer forte e assim, enfim, o que fosse. Na altura teve dois aspectos muito importantes. Primeiro, provou para a gente que todos esses estudos, toda essa teoria que havia, talvez tivesse alguma base de verdade aí. Porque foi um sucesso muito grande, mas também muito inesperado. Não estávamos prontos para isso. Portanto, provou que alguma coisa estaria verdade e motivou o avançar de 2 hectares para os atuais 30 hectares. Avançar para um caminho ali, né? Para um projeto, quase a obrigação de, não, estamos perante um potencial muito grande, temos que aproveitar. E avançar para um projeto, ainda que pequeno, mas deixou de ser um hobby para ser um projeto empresarial, onde eu trabalho a full time há 14 anos. Portanto, deixou de ser brincadeira. Brincadeira, entre aspas, porque era uma brincadeira muito séria. Mas em segundo lugar, também ele levou muita fasquia. Fala aqui no Brasil de levar a fasquia?
Não? Quando o salto em altura, quando salta sim, assim, chama aquilo a fasquia. O nível é a fasquia. Portanto, a gente, quando ele leva a fasquia, quer dizer que tem que dar um salto maior. Sim. Não sei como é que fala aqui. Sim, acho que é aumentar o nível, a barra de... A barra, talvez. De qualidade. A gente fala muito de levar a fasquia, ter a fasquia elevada. E então, ele levou a fasquia, a gente teve que saltar mais alto, porque senão pode parecer sorte principiante. Então, fez a gente trabalhar muito sério desde o início. Não está brincando. Para manter esse nível é muito fácil cair, é muito fácil de ser apontado, há muitas invejas. E, portanto, desde essa altura que marcou o nível de exigência para todo o time na vinícola. E o resto é história. O resto, desde essa altura até agora, foi fazer sempre bem feito. Fomos aumentando, crescendo, como qualquer empresa vai fazendo o seu caminho, mas esse início marca muito todo o desenvolvimento e toda a filosofia que a gente foi aplicando depois para fazer o crescimento que fez. Então, foram os 2 hectares que você começou e hoje tem... 30. 29. Né? Tá. E aí essa construção... Não tudo uma vez, foi sendo plantado por várias fases. E como foi feita essa construção? Porque pensando em Lisboa, como toda grande região, tem uma diversidade. Você pega Colares, por exemplo, que é uma influência direta do oceano. O solo diferente do que tem em Alenquer. Uhum. Como foi essa construção de identidade de achar as castas? Que teve essa influência do Rony, claro, mas depois como vocês foram escolhendo essas castas, essas uvas que vocês querem expressar em Lisboa, naquele ambiente que você falou que tem a influência da ventosa, do vento da ventosa e do oceano? Bom, a gente sempre pensou no terroir da vinícola, muito específico, que claro que tem uma identidade da região de Lisboa, mas a região de Lisboa é uma região muito longa, muito... Sim. Começa... aqui para o Brasil é pequeno, é um vilarejo, não é? Mas a gente começa mesmo na cidade de Lisboa, com Carcavelos e Bucelas, e vai até Pombal, que é quase chegando em Coimbra. Portanto, é muito longa. E tem muito próximo do mar, e depois também tem um pouco mais interior, e do lado lá da Serra de Monte Junto, protegido. Portanto, tem uma diversidade de terroirs muito grande. E de estilos também, né? Então você encontra vinhos estruturados e mais profundos, Isso. até os vinhos mais Isso, as minhas funções não são de dirigente da Comissão Vitivinícola Regional de Lisboa, porque senão talvez pudesse tentar evitar falar isso, mas não tem um clima de Lisboa, um terroir de Lisboa, não tem. São uma diversidade de terroirs muito diferentes. Não consegue ter, porque tem de facto muitas diversidades. Portanto, a gente se concentrou muito no que é a vinícola e dentro da vinícola de mapear as várias parcelas, porque cada parcela é diferente uma da outra. Mesmo com a Syrah, a gente tem 15 parcelas distintas de Syrah, diferenciadas, com diferenças na composição do solo, encostas opostas. Essa encosta que a gente vê aqui na foto está virada a norte, virada a Monte Junto, e a gente está batendo a foto desse lado, na parcela 24, numa encosta virada a sul, a 24 e a Vinha da Nora. Portanto, são exposições solares opostas, e depois também se vê na foto a inclinação não é sempre a mesma, a própria composição do solo, que é toda argila ou calcário. Temos solos mais ou menos profundos, com maior ou menor teor de argila, com a presença de sílica em algumas parcelas, o pH vai diferenciando, os próprios cursos de água que passam por baixo ajudam, quando a água está mais próxima, lixivia o ferro, o solo ali fica mais pobre em ferro, no outro lado é mais rico em ferro. Portanto, tem uma diversidade enorme, só numa única vinícola, quanto mais numa região. Então a gente se concentrou em estudar o nosso solo e em conhecer bem cada parcela e cada vinícola. A grande influência e a maior área que a gente tem plantada são as uvas do Rhône, Syrah e Viognier, porque se demonstrou que era de facto um terroir privilegiado para essas uvas,
juntou-se, não sei se fala aqui no Brasil, juntou-se a fome com a vontade de comer. Sim. Traduzir isto para inglês fica muito difícil para falar para um estrangeiro. Para dar esse sentido. Não, mas assim é fácil, não é? A grande paixão do meu pai eram os vinhos do Rhône e por outro lado, a gente encontra características semelhantes. Então, juntou-se a fome com a vontade de comer. Claro. Portanto, a maior área é Syrah e Viognier, sem dúvidas. E depois a gente foi plantando outras uvas. Algumas correram bem, outras não correram tão bem. Não se faz tudo acertado na vida. Sim. A gente teve uma área muito significativa, muito grande, Touriga Franca. Não era má, mas não se espremeu bem. Tinha uma área grande. Hoje tem uma parcela muito pequena de Petit Verdot, mas tinha uma área grande de Petit Verdot que não tinha interesse comercial e técnico de construção de cortes ter essa área toda. Fizemos uma reenxertia com Syrah. A mesma coisa na Tinta Roriz. Nós temos um vinho de Tinta Roriz magnífico, mas era uma área 4 ou 5 vezes maior, que depois não funcionava. Entretanto, fomos plantando mais vinhedo. Muito recentemente plantámos Fernão Pires, que é uma uva que a gente usa nesse corte daqui. Durante anos nunca teve. Mas, ou seja, isto vai-se aprendendo. A única dificuldade é que no vinho e na produção de vinho a curva de aprendizagem é muito lenta. Sim. Eu tenho muitos amigos na restauração, chefes, e assim, você testa uma receita, gosta, ao fim de 24 horas fez um ciclo do restaurante totalmente, não é? Portanto, a cada 24 horas ganha 100% de experiência nova. A curva de aprendizagem é muito grande. A gente tem que esperar muitos anos. Muitos anos, é claro. Um ano para pelo menos um ciclo, sim. E para ver se está fazendo sentido, muitos mais anos. Mas um ciclo de vegetativo. Sim. Porque o vinho demora depois na barrica 2 ou 3 anos a ser feito. Mais o ciclo vegetativo, mais o tempo que a gente esperou desde que plantou até à primeira safra. E depois o vinho a gente não sabe o resultado depois de engarrafar, tem que esperar vários anos. Ou seja, a curva... Por isso é que a Madame Rothschild dizia que o vinho é o negócio mais fácil do mundo. Só os primeiros 200 anos é que é um bocadinho mais... fica um pouquinho mais complicado. E a gente está com 35 anos, estamos longe dos 200, mas quando começámos estávamos no 0. Portanto, a gente está caminhando para os 200 anos. Você comenta muito sobre esse trabalho parcelar, que eu acho bem enriquecedor, assim, como trabalho em si. Para você construir, em que momento, e aí acho que cabe do que você já falou também um pouco, de você ir conhecendo cada parcela, mas identificando como funciona, por exemplo, você entender que uma parcela que fazia parte de um vinho, várias parcelas faziam parte de um vinho, mas que uma pode virar um vinho só, que ela tem uma característica que você pode usar para construir um rótulo. Não sei se foi claro. Sim. Bom, estava para a gente fazer uma conversa de 2 horas sobre isso, principalmente para tentar explicar a quem não está aqui no mundo do vinho, mas as parcelas têm as suas expressões diferentes e diferenciadas. O que a gente fez foi só fazer o gerenciamento de todo o processo produtivo, não só por uva, mas por parcela. Então a gente, desde bem do início, fez toda a viticultura no terreno ajustada parcela a parcela. Creio que você, quando cria um filho, não dá a mesma atenção. Um tem mais dificuldade em estudar matemática, o outro em estudar português, enfim, o outro é de artes, o outro é de ginástica, o que for. Portanto, a gente dá essa atenção na viticultura e trata a parcela com esse cuidado. Depois, na apanha, só colhe os cachos no momento de maturação ideal de cada parcela. A gente pode fazer isto porque é uma área pequena, numa área muito grande não pode. Pode, nas melhores parcelas, guardar para colher no momento ideal, mas em média tem que começar a apanhar um pouco mais cedo do que é o ideal, acabar um pouco mais tarde, para conseguir que o grosso seja colhido na altura mais ou menos correta. A gente colhe cada parcela, inclusive no dia da decisão da apanha das uvas daquela parcela, os nossos enólogos vão provar uvas em pontos diferentes, fazendo uma matriz tipo o jogo da velha, não é? Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos diferentes, para decidir se a gente vai começar a apanhar de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, porque vai tomar um dia inteiro de sol e, portanto, as uvas vão estar um pouquinho mais maduras no final
desse dia do que estava no início. Portanto, naquele dia é aquela parcela, não é esta. Mas dentro desta vamos começar por essas uvas ou por aquelas, ou por estas ou por essas. Portanto, vai a um trabalho muito rigoroso. De precisão. Precisão. Depois, a vinificação, ajustada à parcela, tudo separado em cubas de inox, o estágio em barrica, sempre tudo separado. A gente só junta elas antes do engarrafamento, quando decide o corte. Portanto, fazer esse processo todo em separado, sem ser botar tudo no mesmo saco e fazer, dá algum trabalho, obriga alguma ginástica, alguma flexibilidade, porque a gente já sabe que aquela parcela não vai dar o topo de linha e a outra também não. Então ficava mais fácil de juntar logo. E os topos já sabe que são muito bons, então fica mais fácil de juntar. Mas perdemos essa noção de como é que eles vão caminhar sozinhos. É como, eu penso sempre no time de rugby, não é? Como o meu pai foi meu treinador, como se a gente conseguisse treinar os jogadores todos individualmente. Só juntar no fim. Não pode juntar só antes do jogo, senão eles não sabem jogar juntos. Mas a gente, quando engarrafa, não é o início do jogo. É o estágio dentro da garrafa. Só vai a tomar o vinho alguns anos mais tarde. Portanto, é como se tivesse uma fase de treino individual, porque cada jogador tem as suas necessidades e dar atenção e ficar a conhecer. Se botar todo mundo para jogar junto, depois não sabe quem é quem, não é? Fazer esse trabalho. Ora, ao fazer esse trabalho sempre em separado, a gente, ao longo dos anos, não é numa safra nem duas, é que vai conseguindo, e não é só há uma tendência, também até pelos franceses, o Premier Cru, o Grand Cru, há uma tendência a pensar se é as parcelas boas ou as más, ou as melhores ou as piores, mas que nem filho, não tem filho melhor ou pior, são diferentes, e todos contribuem no corte, todos contribuem para o sucesso, e então é um pouquinho conhecer isso melhor, tratar, dar as melhores condições a cada parcela, e depois então no final, aí já é uma decisão mais subjetiva, mais também estratégica, depende da nossa personalidade. Outro time, outros enólogos, outro produtor poderia pensar de forma diferente, e também comercial, já é pensar, olha, a gente vai fazer um corte disso, ou vai fazer as parcelas individuais, ou uma fase individual, o resto junto em corte. A mesma parcela pode entrar, dependendo do tamanho da parcela, pode entrar uma parte num corte e outra parte individual. É o que acontece com a parcela 24, que é uma das parcelas principais que constitui o corte do reserva. Entendi. E, no entanto, a gente faz uma pequena quantidade à parte para poder explicar o que é a parcela 24. Portanto, é esse trabalho muito... a frase da Madame Rothschild nunca me sai da cabeça na questão dos 200 anos. A gente, hoje em dia, que já passaram 35 anos, o nosso time, a nossa equipe de enólogos, e todo o time, nós somos os maiores especialistas do mundo inteiro. Eu falo isso sem falsas modéstias. Somos os maiores especialistas do mundo inteiro na Quinta do Monte Douro. Não há ninguém no mundo que conheça tão bem a Quinta do Monte Douro como a gente. Como não há ninguém no mundo que conheça tão bem os meus filhos como eu e a minha esposa. Não que a gente não tenha que conhecê-los, continuar a conhecê-los ao longo da vida, não que eles não vão evoluindo também ao longo da vida, claro, tal como as parcelas, os vinhedos, claro, mas mais ninguém, você pode trazer o melhor enólogo do mundo, o cara cheira, prova, melhor que toda a gente junta, mas ele não tem os 200 anos da Quinta do Monte Douro, e nós também não. Portanto, esse é um trabalho que demora para fazer e o vinho precisa de tempo para dar esse resultado. Ainda nesse sentido, para além da precisão do trabalho que vocês têm, me corrija se eu estiver errado numa percepção que eu tive provando seus vinhos e na conversa que a gente teve. Você pensa que a casa tem uma menor preocupação, entre aspas, que eu sei que você tem um cuidado com todas as variedades, mas uma menor preocupação em mostrar o conceito de casta e mais mostrar a identidade da casa? Em que sentido? De você ter uma coluna vertebral, de que esse vinho tem uma característica, esse é diferente, mas tem uma coluna vertebral que tem uma mesma linha. Vamos pensar, eu provando, eu sinto que o vinho, eles entregam, todos têm muita fluidez. Então, tem um fio condutor que liga toda a casa Quinta do Monte Douro, respeitando cada rótulo, mas essa preocupação tem um pouco menos da variedade, mas em mostrar mais a identidade da casa, as características da Quinta do Monte Douro. Olha, se você sentiu isso, então o nosso trabalho está sendo bem feito. Esse é
é um grande objetivo de transmitir a identidade do terroir, naturalmente interpretada por uma equipe, por um homem. Eu falo homem com H grande, ou seja, pelo homem, não é por um homem. E isso é muito importante para a gente. Os vinhos terem a sua identidade própria, as suas características diferenciadas, mas que haja esse fio condutor e essa linha. Que não tem que agradar a todo mundo. Pode haver gente que não gosta desse perfil de vinhos. Está ótimo, tem um montão de vinho no mundo para provar. Mas quem gosta, a gente não vai desiludir. Pode vir. E se gosta muito desse vinho, pode provar esse também. Uhum. Mesmo que não seja a mesma uva. Eu gosto muito de Syrah, eu não gosto muito de Tinta Roriz, mas prova, experimenta. Porque é a Tinta Roriz da Quinta do Monte Douro. Eu não sei se esse Tinta Roriz que você tomou ontem, se é o melhor Tinta Roriz que você provou na vida. Ou se é o pior. Ou se é... Mas para mim é indiferente. Agora, eu quero é que você, a próxima vez que tomar, pensar, não, esse é o Tinta Roriz do Monte Douro. Esse eu reconheço como isso. Posso gostar ou não, mas ter essa identidade. E isso é um resultado que demora muito as marcas e as vinícolas para fazer essa afirmação, e portanto se a gente conseguiu em apenas 35 anos, bom, então não está tudo feito, falta muito por fazer, mas diria que é uma grande satisfação e sempre para a concepção inicial de todo o projeto do meu pai. E então, além desse trabalho difícil que você faz dessa divisão de parcelas, vocês começaram, não, já está um bom tempo, mas como foi essa implantação da agricultura orgânica? A gente já começou a conversão para o modo orgânico há 20 anos, há 21 anos, começou em 2005. Também, mais uma vez, tudo demora muito tempo. O modo orgânico foi, na altura, uma sugestão e um conselho do Michel Chapoutier. Foi por isso que o Grégory, que ainda era o enólogo-chefe da Maison Chapoutier, o Grégory Viennois, veio trabalhar com a gente e passou a ser o nosso consultor desde essa altura. Já não está na Maison Chapoutier, já tem feito a sua carreira, mas continua a ser o nosso consultor. E é um consultor, não é um cara que vem uma vez por ano assinar um diploma para a gente... Está bem presente. E receber o seu paycheck e ser um cara famoso. Não, um cara que vem de 2 em 2 meses. Ele acompanha o processo todo, está com a gente, almoça, janta, prova tudo. E mais uma vez, ele não consegue provar as safras todas antigas numa vez só. É de umas vezes para outras. Por isso é que demora tempo também. E está com a gente também há 20 anos. Mas, portanto, esse conselho que o meu pai na altura seguiu com alguma desconfiança, é difícil, porque você pensa, não, agora não pode jogar herbicida, não pode jogar pesticida, então e se vier uma doença, a gente perde a produção, como é que vai ser? Os custos. Portanto, não é fácil tomar essa decisão. E não se tem certezas quando se toma. Hoje temos máxima certeza. Não se tem certezas quando se toma pelos riscos associados, mas confiando que vinha de uma pessoa que sabe muito e que poderia fazer sentido. E o orgânico com um objetivo único, de fazer melhores vinhos. De fazer vinhos... o vinho a vitivinicultura é das poucas indústrias alimentares que produz a sua própria matéria-prima. Noutras indústrias a gente compra a matéria-prima e transforma. Aqui a gente produz as nossas próprias uvas. E, portanto, ter a noção de produzir uvas melhores, mais saborosas, com maior precisão da fruta, com a conservação da acidez natural do terroir, isso só é possível em modo orgânico. E não é no primeiro ano, na primeira safra, é com a acumulação do tempo, com a despoluição do solo e a despoluição do organismo, das videiras, das cepas, para cada vez mais o terroir se expressar. E, portanto, foi mais um passo natural no caminho da expressão do terroir e na expressão da identidade deste local. Eu gostaria, e não sei se é possível, que mesmo com essa foto não estando aqui e sem a tela aqui por trás da gente, que se a gente provar qualquer um desses vinhos, fechando os olhos, consegue ver esse local. E, portanto, o vinho ser uma fotografia, a foto, isso foi uma safra específica, um ano específico, não me recordo ao certo, e a gente provar o vinho dessa safra consegue preservar. Também não tem muitos produtos alimentares que a gente consiga, aqui é graças à fermentação e ao álcool. A gente não consegue preservar as uvas
dessa foto até hoje, não é? É impossível, vão se estragar, vão se deteriorar. Mas aqui, não sei qual é a safra, não é? É mais antiga até que isso, a gente consegue preservar e transportar, teletransportar essa realidade para os dias de hoje. E, portanto, o orgânico é só mais um passo para isso. Agora, é um passo que dá muito trabalho, demora muito tempo. Nós tivemos 10 anos desde o início da conversão para modo orgânico até à primeira safra certificada orgânica, que foi em 2015. Já há 10 anos que éramos orgânicos e que ninguém nos falava, ninguém nos dava o... É que é um processo também demorado. É um processo muito difícil longo de conseguir certificação. E no campo é muito difícil, Sim. porque as doenças existem. Sim, portanto, sim. é jogar muito na prevenção. É muito trabalho, é um grande trabalho da nossa equipe técnica, da nossa equipe de viticultura, dos caras que andam no terreno todos os dias, do nosso técnico de viticultura que define os trabalhos, do Gregori como consultor que foi definindo sempre os vários passos. Portanto, tem muito trabalho, daria também uma conversa longa e se calhar um pouco técnica do que é os vários, de que tipo de procedimentos é que a gente aplica numa agricultura orgânica. Mas é isso e tem dado frutos. Sentimos que os vinhos estão cada vez mais afinados, mais elegantes e mais representativos do terroir. São aqueles parafusos que você vai apertando ano a ano, né? Não sei se a mudança climática está muito mais nítida lá também, essas variações. Os últimos anos têm sido mais quentes? Tem. A gente sente, eu diria, nos últimos quase 10 anos, já vai 10 anos, eu falava 5 anos, mas já passaram 10. Em 2015, a gente sempre começava vinimando, colhendo as uvas ali no início de setembro. Em 2015, eu estava de férias e a nossa enóloga ligou para mim a dizer, vamos começar a vindima amanhã. Vindima é a apanha, a colheita amanhã. Sério? Estávamos dia 20 e tal de agosto. Não tinha equipe, estava ainda várias pessoas de férias e tal. Desde 2015 até hoje, só 2 safras é que a gente começou colhendo em setembro. Até essa data nunca tinha colhido em agosto. Sempre a partir de 5, 7, 9 de setembro, 12 de setembro era o primeiro dia de vindima. Desde 2015 até hoje, foi sempre 21, 24, não sei se até mais cedo do que dia 20 de agosto. Portanto, o pessoal teve que gozar férias mais cedo, reorganizar tudo. Portanto, claro que mudou. Nos últimos 5 anos, 3 foram de seca extrema na região. Portanto, chove muito menos. Tem pouco agora no inverno. Este inverno choveu muito, mas depois agora, quando ela também faz alguma falta, chove pouco. E, portanto, a gente tem, para enfrentar essas alterações climáticas, o orgânico também é uma ferramenta importante, porque os nossos vinhedos estão mais fortes, mais resistentes, não estão tão dependentes dos químicos. E, portanto, claro que é assim, você pega no cara mais saudável do mundo, joga ele no deserto, sem água, sem comida, ele vai durar mais que você e eu, mas ele vai acabar tombando, não é? Sim. Tem um limite para tudo, claro. Mas nós sentimos que as nossas plantas estão bem mais resistentes do que, possivelmente, os vinhedos em torno ali da vinícola. E, portanto, também mais preparadas para esses desafios que é o que o mundo inteiro enfrenta. E, para encerrar, que eu sei que você tem um compromisso agora também, Francisco, você falou de que você conhece a propriedade, ninguém conhece mais Monte Douro do que vocês, e pensando nos próximos anos, até como evolução, o que você vê para Monte Douro? Você quer tentar alguma coisa nova em relação, que seja de variedade ou alguma outra construção? O que você vê para os próximos anos da Quinta? Bom, a gente tem a nossa área de vinhedos está praticamente preenchida, não tem área de floresta, que também é importante para o ecossistema, portanto não tem propriamente área de vinhedo para plantar mais, seja crescer, seja trocar algumas variedades, e estamos satisfeitos com o que a gente tem. Há um trabalho sempre, esta noção de fazer cada vez melhor, cada vez mais bem feito. Não é fazer o vinho melhor que ganha mais prémios, mas é fazer o vinho mais coerente, com a sua realidade em volta,
parece que é, ok, isso é, todas as empresas escrevem naquelas reuniões gerais, vamos fazer melhor e mais bem feito. Mas isso é um trabalho que se consegue diariamente nesses desafios das alterações climáticas, e que é um desafio muito grande para a equipe. Eu acho que nós, como empresa, aqui talvez não tanto em termos puramente de viticultura, deveremos explorar mais o enoturismo, porque tem uma demanda muito grande e a gente não dá resposta. Portanto, e é uma forma muito interessante de... pegada ecológica tem zero, não é? Porque o vinho não viaja, não, é só gasta a garrafa, não é? Mas é vir na fonte, e há muito essa demanda, é vir na fonte, entender o que a gente faz e comprovar no momento. E até bom pela proximidade, né? A gente não falou, é importante. A gente está a quantos quilômetros, mais ou menos, da... A vinícola em linha reta fica a 50 km de Lisboa, mas pela estrada são 70 km. É assim, eu ontem em São Paulo saí daqui isto é a Avenida Paulista, não é? Aqui de frente, para ir no Morumbi demorei 45 minutos. E não estava trânsito a hora do almoço. É o que a gente demora de Lisboa até à vinícola. Portanto, é muito próximo. E tem essa demanda dos turistas e das pessoas quererem voltar à terra, entender de onde é que vem o vinho, degustar no momento, poder dar um passeio pelo vinhedo orgânico. O que é isso de orgânico? Não, então vamos ver o que é um vinhedo orgânico. Tem o time trabalhando entender na taça. E dá para entender. Portanto, há muita demanda para isso. Acho que é um caminho natural e como negócio faz sentido, não só de faturamento, como de relação direta com o consumidor. É sempre um trabalho incrível da importadora, do distribuidor, do sommelier que está num restaurante, para tentar resumir essa conversa inteira em 30 segundos e explicar para o cliente, abre essa garrafa. Mas não é fácil, sem história, fechar os olhos e ver ali, e ver a foto. Agora, se estiver no local, fica tudo mais fácil, quase que pode ir provar a parcela aqui a Tinta Roriz na Tinta Roriz, e então aí muda tudo. Portanto, sim, é uma tendência mundial e que a gente tem que explorar como negócio, como empresa, mas que faz sentido, ou seja, não é só porque é moda e dá para faturar e é bom e entra dinheiro, não, é porque faz sentido para contar essa história. Bom, obrigado, Francisco. Obrigado, mais uma vez obrigado pelo você, seu tempo. E obrigado a todo mundo que nos ouve e vê. E fica o convite para visitar a gente em Portugal, para visitar a vinícola. Terei muito gosto em recebê-los. Maravilha, até a próxima. Obrigado. Esse programa é um oferecimento Adega Online, o marketplace oficial da revista Adega.